No dia do Pentecoste, o poder do Espírito Santo transformou o mundo daquela época. Mas e agora? Será que estamos limitando a ação divina por não compreendê-la ou por ignorá-la? Fique nesse vídeo, porque ele vai abrir os seus olhos para algo urgente. Você está preparado para o reavivamento ou ainda está resistindo ao chamado divino? Olá, amados irmãos e irmãs, paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos lá no dia do Pentecoste, capacitando-os para pregar o Evangelho de forma poderosa, surgiu essa pergunta. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Veja, esse evento marcou o início de uma nova era para a igreja, onde o poder do Espírito Santo foi concedido para transformar vidas e conduzir almas ao arrependimento e à salvação. E hoje, precisamos refletir sobre nossa relação com o Espírito Santo, meus amigos. Assim como os judeus da época de Cristo rejeitaram o Salvador porque ele não veio conforme as suas expectativas, nós podemos estar negligenciando o Espírito Santo por não compreender a sua obra ou por limitarmos a sua atuação. É isso mesmo, meus queridos. Nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo é o remédio divino para as nossas almas doentes pelo pecado e que sem ele a igreja se torna fria e sem vida espiritual. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não é apenas um privilégio, ele é uma necessidade essencial para a igreja e para cada cristão individualmente. O texto que nós lemos lembra da importância de orarmos fervorosamente para que seja o Espírito derramado sobre nós. Em João 14, versículos 16 e 17, Jesus nos deu a promessa do Consolador dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E também, Ellen White, ela reforça essa ideia ao dizer: por que não nos prostramos diante do trono da graça como representantes da igreja e, com o coração submisso e espírito contrito, suplicamos fervorosamente que o Espírito Santo seja derramado do alto sobre nós? Queridos, isso é um chamado para reconhecermos nossa necessidade espiritual, nos humilharmos e buscarmos o poder transformador de Deus. A oração, ela deve ser feita com fé e também com perseverança. Jesus, ele nos ensinou lá em Lucas capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Veja, nós devemos orar como igreja e também como indivíduos, pedindo que Deus nos reavive e que Ele encha os nossos corações com o seu Espírito. Queridos, apesar de ser um presente inestimável, muitos tratam o Espírito Santo como um hóspede indesejado. O Espírito de Profecia, ele afirma que alguns tratam o Espírito Santo como um hóspede que não é bem-vindo, recusando então receber o rico dom e recusando conhecê-lo. E isso, meus amigos, é grave, é gravíssimo, porque rejeitar o Espírito Santo é rejeitar o próprio Deus. A Bíblia, ela nos adverte sobre esse perigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 19 e 20. Lá nos é dito o seguinte: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Veja, quando rejeitamos a obra do Espírito Santo,
nos tornamos insensíveis à sua voz, a qual nos chama ao arrependimento e à santidade. E, em vez disso, muitos preferem seguir as suas próprias ideias ou então teorias humanas e estão resistindo ao que não conseguem compreender. Mas isso não acontece apenas nos nossos dias, meus irmãos. No passado, os judeus eles esperavam que o Messias viesse para exaltá-los como nação, mas Jesus veio como uma mensagem de humildade e também de arrependimento, porque ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus 4, versículo 17. Assim também, o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e não para nos lisonjear ou nos satisfazer as nossas expectativas humanas, de forma alguma. O Espírito Santo, ele frequentemente trabalha de formas que desafiam as nossas ideias pré-concebidas. Lá no Pentecostes, ele se manifestou, por exemplo, como línguas de fogo. Ele capacitou os discípulos a falar em outras línguas de outras nações. E muitos ficaram perplexos com aquilo e alguns até zombaram dizendo que eles, os apóstolos, estavam embriagados. E isso mostra que nem todos reconhecem a obra divina quando ela acontece. O Espírito de Profecia nos diz o seguinte: quando o Espírito Santo trabalha sobre o agente humano, não nos pergunta em que maneira operará. Frequentemente, move-se de maneira inesperada. Precisamos estar abertos à atuação de Deus, mesmo que ela não se encaixe em nossas expectativas ou tradições. Veja, nós não podemos limitar o Espírito Santo com as nossas ideias finitas e, como o próprio Isaías nos lembra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Nós devemos nos submeter ao Espírito Santo, permitindo assim que ele opere em nossas vidas e em nossa igreja conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade. Veja, a principal obra do Espírito Santo é nos chamar ao arrependimento e também à conversão. Quando João Batista estava ali preparando o caminho para Jesus, a mensagem dele era clara. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa mensagem, ela ainda ecoa em nossos dias, porque o Espírito Santo nos convida a abandonar nossos pecados e também a nos voltarmos para Deus. Também, lá em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, o Espírito de Profecia nos diz que o Espírito deve vir não para louvar o homem ou para edificar-lhe as errôneas teorias, mas para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, esse chamado é um convite ao quebrantamento e também à transformação, e nós devemos nos perguntar: estamos dispostos a deixar o Espírito Santo nos moldar e corrigir, ou preferimos resistir à sua obra em nossas vidas? Lembre-se, o arrependimento genuíno é sempre acompanhado de mudança de vida. E como Pedro pregou lá no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Bom, o Espírito Santo nos guia a uma vida de obediência, a uma vida de santidade. Ele nos capacita a viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. O Espírito Santo, meus queridos, é o maior presente que Deus pode nos dar depois da morte e ressurreição de Cristo. E a obra do Espírito, ela é essencial para a nossa salvação e também para o avanço do Evangelho. Então, nós não devemos tratá-lo como um estranho ou rejeitar a atuação dele, mas pelo contrário, nós devemos recebê-lo com alegria e com submissão e devemos permitir que ele transforme em nossos corações e que ele nos use para a glória de Deus. Como igreja, nós devemos nos humilhar, orar e buscar o derramamento do Espírito. Contudo, como indivíduos, devemos permitir que ele nos convença do pecado e nos leve ao arrependimento e nos guie a uma vida de completa santidade.
E como diz o Espírito de Profecia, quando o Espírito Santo vier como um reprovador por meio de qualquer instrumento humano que Deus escolher, é o dever do homem ouvir e obedecer à voz. Então, oremos para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e sobre a igreja, reavivando nossos corações e nos capacitando para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Amém? E meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.